Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta como pôde Ló ser chamado de justo em 2 Pedro 2,7, se em Gênesis nós vemos que ele ofereceu as suas filhas virgens para serem estupradas pelos homens de Sodoma. Isso está em Gênesis 19, versículos 4 a 8. E depois ainda gerou filhos dessas filhas praticando assim incesto. Em Gênesis 19, de 30 a 36, conta a história. E você acrescenta, depois de receber tão grande livramento de morrer em Sodoma por merecimento moral, como poderia ele ser considerado justo? Vamos ler as passagens. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Eles se referiam, obviamente, aos anjos que Ló tinha hospedado na sua casa. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vou-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Gênesis 19, de 4 a 8. E subiu Ló de Zoar, isso aí depois da destruição de Sodoma e de Gomorra, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos-lhe beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite? E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. Gênesis 19, de 30 a 36. E a outra passagem que diz: O Senhor condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 9, que foi o versículo que você citou, onde Ló é chamado de justo, apesar das coisas que ele praticou antes. Então, apesar de, no segundo caso das filhas, do incesto, Ló estar desacordado pela bebida que as suas filhas lhe deram, ele havia transgredido a ordem de Deus de várias maneiras, começando pelo fato de ter andado por vista, ao contrário de Abraão, que andava por fé, e ter ido morar em Sodoma, querendo ser juiz naquela cidade. Quando os anjos ordenaram que ele saísse de Sodoma direto para o monte, enquanto a cidade fosse destruída, ele ainda tentou negociar a ordem que os anjos deram e sugeriu ir morar numa pequena cidade, o que lhe foi permitido, mas aparentemente não deu certo, porque de lá ele acabou indo, sim, para o monte, como tinha sido a ordem original. Portanto, Deus não considerou Ló justo por merecimento moral, como você falou, e nem o livrou de Sodoma por causa disso. Não. Deus considerou Ló justo porque quis justificá-lo de todos os seus atos por ele ter crido no Senhor. Foi essa a razão dele ser chamado de justo. Se ler em Romanos 4, você vai entender como funciona a justificação de todo aquele que crê, pois Deus justifica o ímpio, não o bom, o ímpio.
Quando Deus olha para o pecador, ele o vê em Cristo e determina: você está justificado porque creu. Isso o pecador que crê em Jesus. Ele olha para ele e ele o enxerga em Cristo, porque ele creu. A justificação é pela fé, não é pelo que nós fazemos, mas por crermos em Jesus como nosso Salvador. Veja a passagem de Romanos. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida, pela obra que fez. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Romanos 4, de 3 a 8. Um exemplo interessante de justificação que eu li certa vez falava de um garoto nos corredores de uma escola de segundo grau nos Estados Unidos que de repente tirou uma faca do bolso e saltou em cima de outro garoto e o esfaqueou, matando-o ali no corredor. A polícia foi acionada, prenderam o garoto, mas quando estavam todos ali segurando o assassino do outro lá, que estava no chão caído, este garoto que assassinou o outro pediu que abrissem a mochila do garoto morto no chão. Eles abriram a mochila e nela encontraram armas e bombas. O garoto assassino contou que sabia que o outro tinha ido à escola com a intenção de matar muitas pessoas e então foi correndo atrás dele para impedi-lo. Num primeiro momento, esse aluno pecou, foi considerado assassino por ter matado o seu colega que ia atacar a escola. Mas ele foi considerado assassino no primeiro momento, mas no segundo momento ele foi considerado justo, foi visto como herói. O homicídio que ele praticou não desapareceu, mas ele tinha uma justificativa, portanto, foi considerado ou justificado pelo que fez. Ele não tinha matado apenas um garoto, ele tinha salvo dezenas de alunos e professores. Assim é a justificação de Deus a todos nós, pecadores. Cristo veio e morreu, deu sua vida em nosso lugar, pagou por nossa culpa, ressuscitou ao terceiro dia, e isso faz com que Deus olhe para nós com outros olhos e nos diga que estamos justificados quando cremos em Cristo. Mesmo sendo ímpios pecadores que erramos todos os dias. Só por Cristo nós podemos ter isso. A justificação é pela fé. Em Hebreus 11 você encontra uma lista de pessoas que eram como qualquer um de nós, mas foram justificadas pela fé. Pessoas como Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, etc. Se você for no Antigo Testamento e ler a biografia de cada um deles, verá que eles eram cheios de defeitos, de falhas, pecaram muitas vezes como qualquer ser humano. Mas eles creram em Deus que justifica, eles creram no Deus que justifica o ímpio. Essa é a diferença. Nós vemos que, de certa forma, Jó sabia disso, mesmo tendo Jó uma revelação ínfima das verdades de Deus. No livro de Jó, capítulo 19, 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó sabia que tinha um Redentor, aquele que iria redimi-lo, libertá-lo, pagar o preço por ele. Jó era um homem justificado, porque cria em Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.